Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de geografia de hoje? Então, em geografia, a gente está trabalhando, sobre os trabalhos e os setores da economia. Nós já aprendemos ali sobre os setores da economia, mas a gente ainda vai ver mais um pouco. E aqui a gente está falando, na última aula, a gente falou na página 10 aí, sobre as pessoas que trabalham assalariados. Quer dizer o quê? Que eles têm um registro, de carteira de trabalho. Então, são funcionários registrados, e de acordo com a CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, então, eles têm garantido por lei os direitos de não receber menos do que um salário mínimo, tem direito a 13º, férias remuneradas, descanso semanal, licença maternidade, paternidade, ao seguro-desemprego quando é mandado embora, a fundo de garantia também quando é mandado embora, se ele tem direito, tudo para receber. Mas muitos trabalhadores, nós vimos que eles praticam atividades por conta própria, exercendo um trabalho que é chamado de autônomo, Então, aí, muitos médicos, dentistas, veterinários, psicólogos, etc., trabalham dessa forma, autônomos, Tem o seu consultório, o trabalho visitando, que nem o veterinário, visitando as fazendas, o seu trabalho, então, é autônomo, por conta. Então, eles não têm, às vezes, uma carteira registrada, porque não tem um empregador, eles trabalham por conta própria. Quando eles trabalham para instituições públicas e privadas, públicas e empresas, então eles têm também carteira assinada e regulamentado todos os seus direitos. E outros casos também, os trabalhadores autônomos, como nós vimos, também tem os trabalhadores informais, como a gente chama, como a gente diz, fazem bico, vende coisas, às vezes, na rua. Então, nem todos os trabalhadores autônomos, como os médicos e veterinários, dentistas, nem todos têm uma qualificação acadêmica. Muitos deles, não têm muito estudo, são vendedores, ambulantes, guardadores de carro, entre outros, A própria diarista, que não é registrada, que não é empregada doméstica, como a gente chama, não tem registro em carteira, ela trabalha só como diarista, como autônomo, também, então, não vai ter todos esses direitos como a CLT pede, Aí, se ela quiser, por exemplo, se aposentar um dia, vai ter que pagar como autônomo, o seu INSS, como a gente chama. Vamos ver logo aqui embaixo, que a gente já viu, que então, as pessoas que trabalham com registro de carteira, elas fazem as contribuições mensais ao governo, por meio do INSS, que é o Instituto Nacional de Seguridade Social. E os trabalhadores autônomos, então, eles têm que fazer o pagamento dessa contribuição autônomos também. Então, se eles fizerem esse pagamento ao longo dos anos de trabalho, posteriormente, mais tarde, quando eles já fizerem muito tempo de serviço, então eles vão receber a sua aposentadoria, que é o direito de receber uma quantia mensal após trabalhar durante um período de tempo, Nós vimos aqui que as pessoas assalariadas também têm carteira assinada, direitos trabalhistas garantidos por lei, que é o que a gente falou aqui sobre a CLT, Todos esses direitos que a gente falou ali. Trabalhador temporário, então, são esses que prestam serviço por determinado período, por exemplo, em época de plantio, de colheita. Aqui em Palmas, por exemplo, as pessoas que trabalham na maçã, os colhedores de maçã, eles têm uma época certa para trabalhar na colheita da maçã. Os trabalhadores que trabalham também colhendo batatas, também tem uma época certa. Então, tem a época da colheita da batata. As pessoas que trabalham, às vezes também, de acordo com as épocas da produção do pinhão, Tem muitos que retiram pinhão e vendem o pinhão. Então, vai ser somente naquela época, só no inverno que vai ter o pinhão para eles venderem. Então, são trabalhadores informais que trabalham em épocas diferentes,
Até estava conversando com o namorado da minha filha, que mora em São Joaquim, eles têm produção de maçã também. Então tem épocas que vem trabalhadores do Nordeste, eles contratam, já tem uma equipe, né, que faz esse contrato, que chama essas pessoas, né? Então eles agendam já essas pessoas para trabalhar nessa época no plantio ou colheita da maçã. Daí em outra época eles vão, por exemplo, para Minas Gerais trabalhar na cana de açúcar. Em outra época eles vão para a região do norte do Paraná ou São Paulo para trabalhar no café. Então eles têm um trabalho assim informal em cada época do ano, né? Vocês sabem que no Nordeste muitas vezes dá muita seca e não há grande quantidade de trabalho, né? Principalmente em lavouras. Então eles se deslocam durante o ano aonde que vai ter mais trabalho. Então eles têm um agenciador, né, que faz esse contato com produtores e tal, e eles vão colocando essas pessoas aonde tem mais serviço. O meeiro é aquele que cultiva a terra de outra pessoa, né, e divide com essa pessoa o lucro da produção. O arrendatário é quem aluga a terra para cultivar. Às vezes paga em valor em dinheiro, às vezes paga o valor também em produtos, né, produção. Agora vamos aqui, ó, tem aqui na página 11 de vocês o Vamos Brincar. Diz lá, pinte os quadradinhos que contêm as letras K, Q, Y, W, X e Z. Com as letras que restarem, forme o nome do documento necessário para qualquer pessoa que pratica algum tipo de serviço profissional, que seja formal, né, não informal, no Brasil, né? Aqui já está escrito, né? Carteira de Trabalho e Previdência Social. Já sabemos que para se registrar no emprego toda pessoa deve ter. Então vocês vão pintar o K, o Q, o Y, o W e o X em todas essas aqui. Então não vão pintar o C, nem o A, nem o R, nem o T, nem o E, nem o I, nem o R, nem o A. Carteira, né? O D e o E, D, T, aqui o R, o A, o B, o A, L, H e o O vão ficar sem pintar e vão aparecer então. Aí vocês podem completar aqui, né, o nome desse documento então que está aqui. Carteira de trabalho, que todas as pessoas devem ter, né, quando querem trabalhar formalmente, né, com registro, com, né, todos os direitos que a CLT garante ao trabalhador. Aqui na número 1 da página 11, então tem lá, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as afirmativas falsas. Nós temos aqui, ó, todos os elementos necessários à produção e à distribuição de mercadorias fazem parte da economia? Sim, né? Todos esses elementos que precisam ser usados na produção e na distribuição fazem parte da economia. Então, desde a pessoa que planta a matéria-prima que vai ser usado, né, na fabricação de alguma coisa, ele está trabalhando economicamente, está dentro da economia, né? A pessoa que distribui, aquele que colhe, aquele que distribui, né? Aquele que carrega, transporta, né? Os caminhoneiros que transportam essas mercadorias do campo para a cidade, depois que transportam da fábrica também onde foi produzido até os portos para ser enviado para o exterior, aqueles que trabalham no desembarque de mercadorias vindas do exterior. Então, todos fazem parte da economia, né? As atividades econômicas estão agrupadas em setores, também é verdadeiro. Nós vimos que tem o setor primário, né, que vai envolver as atividades do campo, que são a agricultura, a pecuária e o extrativismo, né, que é o fato de extrair coisas da natureza, né? Seja a mineração, seja extrair a madeira quando é plantada de reflorestamento, a seringueira que produz a borracha, que se extrai dela, né? A erva mate, como eu já falei, a própria pesca, quando é tempo de pescaria, né? Aqui na outra questão diz lá, em nossa sociedade não há desigualdade social, pois todos os trabalhadores são igualmente valorizados em suas atividades. Será que isso é verdade? Todas as pessoas são valorizadas? Será que aquela pessoa que cata
o papelão lá, às vezes até nos lixeiros, quando não são separados por nós na nossa casa, né? Aquelas pessoas que vêm catar aquele papelão, o plástico, a latinha no nosso lixeiro, será que elas estão sendo valorizadas, né? Nas suas atividades? Acredito que não, né? Então, as pessoas têm que valorizar mais todo o trabalho, porque todas essas pessoas estão fazendo um bem para a comunidade e estão prestando um serviço, né? Porque aquele papelão, aquele plástico, a latinha que deixa de ir para o aterro sanitário vai fazer um bem para todo mundo, porque se for para lá, vai levar quanto tempo para se desmanchar na natureza, né? Então, ele também está promovendo uma atividade econômica e que faz bem para todos. Aqui são chamados de assalariados os trabalhadores que exercem suas atividades profissionais por conta própria. Será que eles são chamados de assalariados também? Falso, né? Opa, aqui eu tirei daqui. Então, aqui também é falso. Por quê? Assalariado é aquele que exerce uma atividade em uma empresa, em uma entidade pública ou privada e que tem a sua carteira assinada. Quando eles exercem essa atividade por conta própria, eles são chamados de autônomo, né? Como esses vendedores que a gente citou, a diarista, até mesmo os médicos, dentistas, veterinários, se eles trabalham por conta e não são registrados, né, em nenhuma empresa, uma entidade, então eles também são por conta própria, então não são assalariados. Vocês viram aqui também que eu falei sobre se não há desigualdade social, a gente sabe que há, né? E a gente sabe que nem todo o trabalho é valorizado da forma como deveria. Que muitas pessoas ganham muito e muitas pessoas mais ainda ganham muito pouco, né? Tem pessoas que ganham salários exorbitantes, como, por exemplo, jogadores de futebol, né? Ganham muito, às vezes não têm um estudo para isso, não gastaram para se formar, para estudar, e ganham muito. Já uma pessoa que trabalha, né, às vezes num setor e precisa de ter estudo, precisa ter cursos superiores, graduações e tudo mais, às vezes não é tão valorizado. E não só de jogadores de futebol, o prof está citando aqui, né, que a gente sabe que eles ganham muito, mas tem muitos outros casos, né? O político, por exemplo, não necessita, às vezes, nem ter um estudo. Vai lá e ganha horrores, às vezes ainda, né? A gente sabe que há muita corrupção ainda, né? Acabam ganhando por fora, além do salário que eles já recebem, ainda por fora. E muitas pessoas que às vezes estudam bastante, às vezes não conseguem ter um emprego que seja digno, né? Um salário que seja realmente valorizado, certo? Então, pessoal, confiram as atividades de vocês aí. Essa aqui eu deixei para vocês fazerem, pintarem aí, né? Tá muito fácil. Então, na próxima aula a gente continua. Beijo e até lá!